Olá pessoal, estou aqui para fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 182. Um desafio que teve um texto relativamente fácil, mas que justamente por causa disso precisava ter um diferencial, né? Então achei que algumas pessoas sofreram um pouco, mas temos boas gravações e de qualquer maneira sempre é bom que isso tenha acontecido. Bom, os destaques, que foram mais do que um, a gente vai publicar na segunda-feira, fazer um videozinho na segunda-feira, dia 28. O próximo desafio vai ser no dia 18 de setembro, uma quinta-feira. E nesse meio tempo, no dia 30 de agosto, ainda a gente vai fazer um workshop online. Para aquelas pessoas que não moram em São Paulo, moram longe de São Paulo, dizem que quer fazer o workshop, a oportunidade é essa de fazer o workshop online. E eu vou mandar e-mail agora para o pessoal que está na lista essa semana ainda, e a gente aguarda aí vocês que gostariam de fazer algum curso do Voz à Obra e estejam fora de São Paulo, convida para participar do workshop no dia 30, é um sábado. Bom, como já falei, o texto não era tão difícil, mas para ele ficar diferente, faltava procurar algum diferencial para deixar ele um texto diferente dos demais, né? Você sempre tentar fazer alguma coisa que faça, que surpreenda, enfim, que você possa mostrar a sua personalidade, a sua maneira de fazer, de gravar. Bom, antes de eu fazer a avaliação, quero explicar como é que faz para se inscrever. Muita gente, tivemos bastante, aliás, vou falar quantas pessoas participaram. Fazia tempo que não tinha tantos participantes, foram 56, 36 vozes masculinas, 20 vozes femininas e 13 novos. Olha aí que quantidade legal de novos, né? Quase 20%. Então isso quer dizer que nossas divulgações estão aí se espalhando, né? Bom, então muita gente entrou agora. Tem muita gente que quer participar, não sabe como participar, é muito simples. É só entrar em vozaobra.com/desafio, deixar seu e-mail lá, que você passa a receber as nossas comunicações e, inclusive, no dia 18 de setembro, vai receber o e-mail com o texto do desafio 183, que é o próximo, né? Então é simples, é só isso. Agora, e depois, você estando inscrito, recebendo o e-mail com o texto, a gente dá as instruções, mas é só gravar, jogar no SoundCloud, pegar a cópia e colocar nos comentários do post do desafio. Mas isso mais para frente a gente explica. O que é o Voz à Obra? O Voz à Obra é uma plataforma de curso de locução comercial, locução natural. A gente já teve um curso online, mas ele está desativado. Então atualmente a gente faz os workshops, um mês online, como vai ser desse mês, um mês presencial, que vai ser o mês que vem, e assim a gente vai alternando. Temos também um trabalho de mentoria, que é individual. O workshop é em grupo. Temos a mentoria Voz à Obra, que são sessões individuais comigo, pode ser online, como pode ser presencial também, ou pode ser misto. Fazemos portfólio, né? Produzo portfólio, gravo, edito, monto, ponho trilha sonora, fica bem interessante. A gente tem até uma página chama Portfólios Voz à Obra, que tem bastante portfólio que eu produzi lá. Está um pouco desatualizada, mas dá para
ver a qualidade do trabalho, se gosta, se não gosta e tudo mais. O que mais? A gente faz também a Academia Voz à Obra, que é um encontro semanal, atualmente às terças-feiras, a partir das 20 horas, em grupo e online. Então, você que está fora de São Paulo ou fora do Brasil, pode participar da Academia Voz à Obra, porque é tudo online pelo Zoom, né? Então, toda terça-feira às 20 horas. Para você se aprofundar nesses detalhes todos que eu estou falando, é só ver os na nossa comunicação tem o WhatsApp do Voz à Obra e tem também o e-mail do Voz à Obra. Bom, mais um detalhe que eu já estava esquecendo é que quem investe no Voz à Obra tem a possibilidade de participar dos castings, do Voz à Obra Casting. Atualmente não tenho nenhum aí aberto, mas sempre aparece e só participa quem já investiu uma vez no Voz à Obra, não no Desafio Plus. Então vamos lá à avaliação do Desafio 182, aquele texto da Farinha Santa Clara, que a diferença é clara, né? Então, antes de eu falar a lista das pessoas, eu queria comentar um pouquinho mais sobre o texto, né? Pessoal, sabe qual a diferença da farinha mais do que especial? A diferença, então, ou seja, diferença era a palavra-chave, que é o diferencial da farinha, é a diferença que ela tem em relação à concorrência, né? Então, falava, está no processo de moagem do trigo, no moinho que produz a farinha Santa Clara. Aí explica como é que funciona. Depois da limpeza e umidificação, são selecionados somente os melhores grãos de trigo. Aí eles são moídos, preparados, separados, enriquecidos e embalados com a mais alta tecnologia para serem aprovados. Nossa, olha que interessante. Então, era fazer uma frase dessa maneira, falar, puxa, olha que bacana, né? E finalmente, né, se tornam a farinha Santa Clara. Essa é a diferença. Olha que interessante. Olha a diferença. Farinha Santa Clara. A diferença é clara. Claro, né? Que a diferença é clara. Então, não é um texto complicado, mas o que é importante é que você passe sua personalidade na interpretação, né? Para não ficar uma interpretação comum. E a gente teve 2, 4, 6 destaques que foram as gravações que atingiram mais esse objetivo, né? Que mais? Então vamos lá. Quem eu classifiquei como B? B, o que é? São gravações que tem algum problema que meio que inviabiliza que a gravação vá para o ar, por exemplo, né? Então, tivemos só 4 B dessa vez. O Adilson Gomes, que é a primeira vez que ele participa, fez uma gravação muito projetada, ou seja, a voz muito forte, muito para cima, né? E esse texto não pede isso, né? É um texto que pede uma colocação de voz mais controlada, né? Então, por isso que o Adilson está aí. Mas é a primeira vez que ele participa. Geralmente, quem participa pela primeira vez sempre incorre nesse problema, ou no problema que o Fábio Freire, que é o outro que está nessa classificação, que fez uma gravação muito flat, muito reta, muito sem nuance nenhuma, né? Então, também ele é a primeira vez que participa. Outro que também fez uma interpretação muito flat, muito lida, foi o Fábio Freixeda, né? E mais um novo, que foi o Paulo César, PC, que ele também fez muito projetado a voz, mas também é aquele mesmo caso, a primeira vez que ele participa, então geralmente não sabe muito a medida da colocação de voz que eu gosto, que eu peço para fazer e tudo mais. Então
Foram esses 4, Adilson Gomes, Fábio Freire, Fábio Freixeda e Paulo César PC. Aí vamos agora aos B+. O que são os B+? São gravações que eventualmente poderiam ir para o ar, porque são boas. Mas por que elas são B+, e não são B++? Porque tem alguma coisinha que eu detectei que achei que não estava muito legal. Às vezes projeta um pouquinho mais a voz do que precisa, mas é diferente de fazer uma voz projetada. Às vezes muitas vezes os pontos finais muito para baixo, sempre terminando sempre para baixo as frases, né? Então fica meio lido. Então tem como tem bons momentos, não são todos os trechos que não estão legais, então essas pessoas eu classifico como B+, né? Então quem foram os B+, desse desafio? Foi Ana Moreira, primeira vez que ela participa, o Ângelo José Pádua, Ariane Almeida, Ari Santana, Carlos Roberto, Carolina Marostegan, que é a primeira vez que ela participa, Cristina Portela, primeira vez que ela participa, Diogo Pereira, Fabiana Faraó, Gustavo Oliveira, primeira vez que ele participa, Jonatas Souza, José Carlos Nascimento. O Jonatas, não sei se é a primeira vez, então eu não coloquei como novo, mas acho que, não sei. Bom, mas José Carlos Nascimento também está nessa classificação. Júnior Fonseca, primeira vez que ele participa, Lincoln Silva, Mauro Nevone, Miraldo dos Santos, o Novaes, o Pablo Dias, o Paulo de Tarso, primeira vez que ele participa, Paulo Fante, Roberto Feliz, Roberto Ramires, Samuel Ferreira, Seto Akira, Val Souza, Viviane Faria, primeira vez que ela participa, e Walter Mendes, primeira vez que ele participa. Bom, agora vamos aos que eu considerei boas gravações, candidatos a ser destaque, só que como tem bastante, eu tive que escolher alguns, eu escolhi 6, mas antes de falar esses destaques, vamos falar quem estava, entre aspas, concorrendo a destaque, né? Porque tem uma gravação boa, bem boa, dava para ir tranquilo no ar, e foram a Aline Rosa Yamaguchi, Andréa Nobre, o Augusto Almeida, Denise Carpe, a Duda Andreassa, ou Andreatza, não sei como é que ela gosta de usar, Edna Pontes, a Stephanie, o Fábio Frank, Fabrício Brandão, primeira vez que ele participa, a Duda Andreassa também é a primeira vez que ela participa. E já participa, já foi B++, e o Fabrício também, já participa, já foi B++, olha aí que legal. Aí, continuando, Fernando Faluxes, a Ione Lopes, Irema Santos Silva, Milena Gadelha, a Priscila Santos, Renata Campos, Robson Santa Rosa, Sidney Martinelli, o Vandir Pereira e Azir Rodrigues. Esses foram os B++, né? Boas gravações, podia muito bem ir para o ar. E agora eu vou falar os destaques desse desafio. Temos aqui pelo menos um novo, eu acho que nunca foi destaque, foi o Adonias Silva, fez uma gravação muito bacana, gostei, muito boa interpretação, parabéns. Também continuando, dos destaques, a Cristina Sá, a Dejiane Santos, o Fausto Barral, o Luiz Guerrar e o Nilson Souza. Então esses 6 foram os destaques do desafio 182. E que a gente vai montar as gravações deles, vai fazer um videozinho e vai publicar na segunda-feira, dia 25. E relembrando que no dia 30, na sexta-feira, no sábado, na outra semana, a gente vai fazer um workshop online, vou mandar e-mail até o final da semana e vamos fazer uns videozinhos para estimular o pessoal a participar. E acho que vai ser interessante. Os nossos workshops têm sido bastante proveitosos. Quem fez pode comprovar. Tem gente, vocês conhecem as pessoas aqui. Então
vamos ter mais um dia 30, sábado. Então é isso, acho que temos uma boa representatividade das gravações que a gente colocou como destaque, tão bacanas, vocês deem uma ouvida que vale a pena, até para saber, às vezes até em função do critério do que eu uso para escolher, para vocês também saberem, né, um tipo de qualidade de gravação interessante, né, de interpretação, desculpa, de interpretação, não de gravação, porque eu não ouço se está bom o som, se está ruim o som, se está baixo, se está alto, se está comprimido, se não está, se não tem ruído no fundo, não estou preocupado, estou preocupado com a interpretação. Então é isso, e no dia 18, né, no dia 18 de setembro, lançaremos o desafio 183 e voz à obra.